Com o objetivo de classificar os produtos do estoque, baseado no parâmetro escolhido pelo usuário, o sistema SS Plus conta com o recurso de reprocessamento de curva ABC, onde ele fará uma análise de vendas no período, e baseado na configuração escolhida atribuirá a devida classificação para os itens selecionados. Neste vídeo vamos entender todas as funções da aba geral do botão Configurar. O caminho no sistema para ter acesso ao módulo é Gerencial, Estoque, Curva ABC de movimentação de estoque, e por último reprocessamento de curva ABC. Ao acessar o módulo, o botão Configurar estará ativo. Ao clicar nele, o sistema irá apresentar a tela onde encontram-se todas as configurações do módulo. Na aba Geral, temos as configurações dos filtros que o usuário já pode pré-definir. Com essa configuração gravada, ele não vai precisar preencher cada vez que for efetuar o reprocessamento. Note que, neste campo são as mesmas configurações que temos na tela de geração. Se optar em utilizar essa configuração pré-definida, o usuário precisa preencher o campo Período Total de Análise. Este período pode ser bem abrangente. Ele deve informar o período escolhido em dias. Por exemplo, se ele deseja fazer uma análise baseada em um ano, o usuário deve informar no campo 365 dias. É importante ressaltar que, na análise que o sistema irá fazer, ele atribuirá sua primeira letra da classificação ABC, baseado nas informações de venda deste período de análise. O segundo campo é destinado para que o usuário informe um período de tendência de venda. Ele deve informar o período em dias como no exemplo anterior. O período informado neste campo será utilizado pelo sistema para uma segunda análise, que será representada pela segunda letra da classificação ABC. Baseado nesta informação, o sistema consegue apresentar ao usuário a tendência de venda, ou seja, se a venda do produto no período está aumentando ou diminuindo. O terceiro campo é destinado para que o usuário selecione todas as empresas do grupo que ele deseja fazer o reprocessamento. Se no mesmo banco de dados possuir mais de uma filial, e o usuário deseja fazer apenas um reprocessamento de todas as empresas, ele pode informar todas neste campo. Depois o usuário deve definir qual será o custo utilizado. Este custo será usado pelo sistema quando a classificação ABC for feita pelo lucro ou rentabilidade. O usuário já pode definir nessa configuração qual modelo ele vai utilizar para a classificação da curva ABC. Ele deve escolher entre a classificação por quantidade vendida, valor de lucro, frequência de venda e rentabilidade. É importante ressaltar que essa opção deve ser analisada com critério pelo responsável antes de ser definida. Baseada nesta configuração é que o sistema irá fazer análise e atribuir a classificação do produto. O usuário deve sempre levar em consideração que, dependendo da configuração escolhida, o mesmo item pode ocorrer diferentes classificações, ou seja, ele pode ter uma boa classificação em quantidade de vendas, porém o lucro dele pode não ser bom, o que vai reduzir a sua classificação caso seja utilizado a configuração baseada no lucro. As duas próximas configurações são referentes aos itens similares. O usuário pode marcar a opção caso deseje que o sistema considere as vendas de similares ao fazer a classificação. E em casos onde existe mais de uma filial, o usuário pode definir se vai ou não apresentar a coluna produto mais similar da filial. Por último, o usuário deve definir se os itens comprados que ainda não foram vendidos no período o sistema deve ou não atribuir a classificação. Depois de definir todas as configurações, basta que o usuário clique no botão Gravar. Ao gravar, o sistema irá atribuir todas as configurações aos seus devidos campos na tela principal de geração. Este é mais um vídeo criado pela Gestão Partes. Nosso objetivo é ajudar os usuários a conhecerem e utilizarem todos os recursos disponíveis no sistema SS Plus. Se ficou com alguma dúvida sobre a função apresentada, por favor deixe nos comentários que responderei a todas as perguntas. Até o próximo vídeo.